Lucas 10, 25, do 25 ao 37, que é quando, né, aquela pessoa pergunta para Jesus quem é o próximo, né? Ele estava achando que ele estava amando lá. E o Senhor falou que nós. O Senhor falou assim para ele. Peraí, gente. Seja bem-vinda. Quando o Senhor Jesus falou para aquele homem assim: ame o seu próximo como a ti mesmo. Aí ele falou assim: tá, mas quem é o meu próximo? Né? E acredito que naquele momento aquele homem pensou assim: ah, o meu próximo, né, são os outros, as pessoas que estão do meu lado, a minha família, os meus amigos, né? Quem é o teu próximo? Quando eu falo assim, Dilceia, as pessoas que estão próximas a você é, estão te influenciando. Quem que você pensa? Seus amigos, sua família, né? As pessoas da sua igreja. Quando eu falo, Guionara, pensa numa pessoa que é muito próxima a você. Você vai pensar, né? Provavelmente as pessoas que moram dentro da sua casa. Então, quando Jesus falou para ele, né? Ele devia amar o próximo como a ele mesmo. Acredito que naquele momento ele falou: isso é facinho, né? Amar meu próximo é fácil. Amar a pessoa que está do meu lado é fácil, né? Provavelmente são as pessoas que me fazem bem. E ali ele pegou, questionou Jesus: quem é o meu próximo? Porque ele estava achando que ele estava bem na fita. E na hora que ele falou assim: quem é o meu próximo? Jesus contou uma parábola, né? E é a parábola que vocês já conhecem, por isso eu não vou ficar falando tanto dessa parábola aqui, né? Que é a parábola do samaritano, que foi o samaritano que ajudou aquele homem que estava estendido lá em Jericó. E é sobre isso que a gente vai falar. Amar sempre é algo arriscado, né? Porque quando a gente se dispõe a amar, a gente se dispõe a um risco. A gente abre o nosso coração para sofrer risco. Para sofrer o risco de quê, Paula? Para sofrer o risco de ser traída, para sofrer o risco de ser rejeitada, para sofrer o risco de ser abandonada, para sofrer o risco de ser caluniada, né? Quando José estava lá com, é, com Potifar, né? José estava lá se dedicando, ele estava fazendo o quê? Amando o seu patrão. E aí ele sofreu o risco de quê? De ser caluniado, de ser traído. Quando José foi visitar os seus irmãos para ver se seus irmãos estavam bem, ele estava o quê? Amando os seus irmãos. E ele sofreu o risco de quê? De ser traído, né? De ser vendido, ser rejeitado por eles. Não é porque você está falando isso, Paulo? Porque essa parábola, ela mostra isso. Quando Jesus falou assim, foi aquele samaritano que parou lá no meio daquela estrada para ir olhar para aquele homem que estava caído lá, aquelas pessoas daquela época sabiam o quanto aquela estrada era perigosa. Eles sabiam o quanto era perigoso parar no meio daquela estrada para fazer qualquer coisa, né? Ainda mais se colocar de forma vulnerável para ajudar uma pessoa que estava no chão. Quando você para ali a sua caminhada e vai ali analisar aquele homem, as pessoas daquela época, né, os livros que a gente vê que contam as histórias daquela época, eles contam que ali era uma estrada muito estreitinha e de curva e perigosa. E mostra que os ladrões eles se escondiam ali naquelas curvas para aplicar golpe das pessoas que estavam indo para Jerusalém ou voltando de Jerusalém. Então, quando as pessoas passavam por aquela estrada, eles passavam normalmente em muitas pessoas, né, em um grupo grande, para poder tentar se blindar, né, de sofrer ali aqueles assaltos. Aquele homem, ele resolve parar, ele resolve sair do grupo,
ele resolve se arriscar em prol de quê? Em prol de amar um homem que estava caído no chão. Ele poderia ser traído por aquele homem? É claro que ele poderia ser traído por aquele homem, que aquele homem poderia estar armando um golpe para ele, só está fingindo que está ali no chão, né, machucado, e do lado, né, atrás da curvinha, estarem ali os seus amigos para aplicarem um golpe nele. É claro que poderia tudo isso estar acontecendo, mas ele fez o quê? Ele se arriscou. Gente, por que eu trouxe essa... Por que eu escolhi, né, essa passagem aqui do livro quando eu estava lendo? Por quê? Porque Jesus nos ensina que nós devemos amar as pessoas, apesar de sermos diferentes. Então, quantas das vezes eu deixei de amar uma pessoa porque aquela pessoa era diferente de mim? Porque aquela pessoa pensava diferente de mim? Porque aquela pessoa agia diferente de mim? Porque aquela pessoa tinha um comportamento diferente do meu? Então, eu falava assim, não, aquela pessoa ali eu não tenho paciência, não. Aquela pessoa ali eu não vou dedicar o meu tempo. Aquela pessoa ali eu não vou dedicar a minha paciência. Porque ela pensa de forma diferente, não dá. Já gastei muito tempo com aquela pessoa. Eu não vou ficar ali dedicando a minha paciência para ela. Se ela não quer, ela não faz. Né? Quantas vezes a gente pensa dessa forma? E o Senhor falou comigo assim, nós devemos amar, apesar das diferenças. Né? O samaritano olhou para aquele homem ali, ele era diferente daquele homem. Ele tinha as suas diferenças, mas ainda assim, ele olhou para ele e ele falou, ele merece o meu amor. Outro ponto que ele colocou aqui no livro é amar apesar dos nossos medos, né? A gente fica com medo, se eu me dedicar para essa pessoa e depois ela me rejeitar, e depois ela me abandonar, e depois ela virar as costas para mim, depois ela agir de forma que vai me deixar machucada. Eu não quero investir nisso. Né? Então, aqui Jesus mostra que a gente deve amar apesar dos nossos medos. E aí, o autor aqui do livro botou um texto que eu achei muito interessante, queria compartilhar com vocês. Ele fala assim, amar por si só já significa tornar-se vulnerável. Amar qualquer coisa, ame qualquer coisa, o seu coração certamente ficará apertado e possivelmente machucado. Se você quer mantê-lo intacto, não dê o seu coração a ninguém, nem mesmo a um animal, né? Porque o animal ele também pode morrer, ele também pode te abandonar, ele pode fugir, né? Ele pode ficar doente. Então, se você não quer machucar o seu coração, não dê o seu coração a ninguém. Embrulhe-o cuidadosamente nos hobbies e pequenos luxos da vida e evite todo tipo de complicação. Tranque-o seguramente no cofre ou no caixão do seu egoísmo. Mesmo nesse caixão seguro, escuro, imóvel e abafado, ele mudará, não quebrará, tornar-se-á duro, impenetrável e irresgatável. Aí ele bota, talvez você tenha experimentado dor profunda, porque fez a escolha de amar. Seria mais natural dizer a si mesmo, nunca mais vou me abrir a esse tipo de dor novamente. É claro que você se sente assim. Quem quer ser ferido? Né? Então, gente, muitas das vezes a gente pensa dessa forma, não vou mais me abrir, não vou mais me dedicar ao amor, né? Mas Jesus, ele ensina diferente. Ele fala o quê? Que a gente deve amar, apesar dos medos e apesar de ser arriscado, né? Apesar das dificuldades que a gente pode enfrentar lá na frente, apesar da gente estar se arriscando a ser rejeitado, o Senhor, ele nos incentiva a amar as pessoas. Olha isso.
As pessoas, elas podem desapontar você, mas Jesus nunca te deixará na mão, né? Então, que você hoje possa meditar que você está amando por Jesus, por ser o ensinamento de Jesus, por ser o mandamento do Senhor Jesus, e entender que aquela pessoa ali que você está amando, ela pode te trair, ela pode te abandonar, ela pode te machucar, ela pode virar as costas, até porque o Senhor Jesus ele mostrou que enquanto ele estava amando Pedro, Pedro virou as costas para o Senhor. Enquanto ele estava amando Judas, Judas traiu o Senhor. Enquanto ele estava amando, né, as pessoas viravam as costas, as pessoas traíam, as pessoas zombavam dele lá na cruz. Enquanto ele estava amando aquelas pessoas, as pessoas lá de cima da cruz estavam zombando dele. Enquanto ele estava amando os dois ladrões na cruz com ele, né, que estavam sendo crucificados, um dos ladrões estavam zombando dele, desprezando o seu poder. E Jesus nunca deixou de amar por conta disso. Jesus nunca se preocupou com isso. Ele só se preocupava em que eu vou amar, porque esse é o mandamento do meu Pai. Amém? Agora vamos para o nosso momento da oração. Quero perguntar aqui se alguém tem algo a compartilhar. Se alguém quer pedir oração específica, né? Alguma oração específica na manhã desse dia, fala aqui no. Abre o microfone para falar ou manda aqui no chat pra gente. Bom dia. A oração que eu peço é pela minha filha Silvia, né? Amém. Ela está passando por um processo aí de ansiedade, depressão, então eu gostaria que fosse. A oração pela Silva. Amém. A Ionária botou pelo seu casamento. Amém. Alguém mais, gente, quer fazer uma oração específica? E eu esqueci de falar também pelo meu pai, né? Que está com câncer, né? Qual o Pela nome minha mãe, dele? Nival. Minha mãe é Rosineia, minha filha é Silvia, meu pai é Nival. Tá. Rosemary, Silvia. Silva, Nival e o Silvia. casamento. É. Silvia. Uhum. E o casamento da Ionária. Mais ninguém? Eu Pode peço falar pela minha amém. A saúde. Kátia pedindo pela saúde dela. Eu vou pedir à missionária de Israel para estar apresentando essa oração ao Senhor nesta manhã. Você está sem microfone. Liga aí o teu microfone. Gente, o telefone da Odisseia está sempre igual ao meu. Os netos pegam e desconfiguram tudo. Deve estar do mudo de novo. Gente, eu quero pedir também pela aula bônus do dia 1º de março, que eu vou estar fazendo aqui, né? Se uma de vocês ainda não estão lá no grupo da aula bônus e quiser participar, só me mandar mensagem aqui que eu mando o link lá do grupo para vocês poderem participar do grupo, para participar dessa aula bônus dia 1º de março. Todos vocês estão convidadíssimas a participar comigo, que será às 8 horas da noite. E lá eu vou estar, né, ensinando para vocês como que a gente faz, né, para trazer o equilíbrio emocional, né? O equilíbrio emocional para que a gente possa focar naquilo que Deus nos chamou. Deus nos chamou para uma grande obra, igual Neemias, né? Da qual a gente não pode parar. Só que muitas das vezes nós não estamos na posição igual Neemias. O que a gente faz? A gente para dar atenção para Tobias, a gente para dar atenção para o desânimo, a gente para dar atenção para o medo, a gente para dar atenção para a ansiedade. E aí o Senhor tem falado muito comigo, né? Neemias, ele estava lá, ele está fazendo uma grande obra, a qual ele não pode parar. Ele não pode parar para dar atenção a nada das coisas que chamam, né, que querem nos tirar do foco. Ele estava focado em reconstruir os muros de Jerusalém. E assim deve ser, né, o nosso foco. Gente, a Odisseia não conseguiu ligar o microfone dela.
Então a gente vou pedir para uma outra irmã para fazer a oração. Irmã Maria, a senhora pode fazer a oração? A irmã Maria, acho que também está sem microfone. Kátia, você está com o microfone? Sim, Você pode fazer a oração, então? posso sim, deixa eu... Amém. É oração para... Então, a Ionara é o casamento dela, né? A Lili pediu pela filha dela, Silva, pela mãe dela, Rosemary, pelo pai dela, que eu esqueci o nome do seu pai, Lili. Eu vou orar global, porque eu não vou conseguir gravar. Tá. Pela aula do dia 1º de março, que sou eu, e pela sua saúde, você. Bendito Deus e eterno Pai celestial, Deus santo, querido, dessa manhã, meu Senhor da glória, nos dedicamos, Senhor, esse momento para aprender de Ti, Pai, para ouvir a Tua voz. Estamos aqui diante da Tua presença, clamando, Senhor, pela Tua presença em nosso meio. Eu te louvo por esse momento. Senhor, eu me coloco de joelho nessa hora para interceder, Senhor, por esses pedidos que foram colocados aqui nessa manhã. Senhor, que tu possa mover os céus em direção às nossas vidas, aos nossos lares, à nossa casa. Ouve o nosso clamor, a nossa petição, Senhor. Entra com socorro, com agir, Pai. Senhor, que nessa manhã o teu poder, Senhor, possa nos alcançar. Desfaz toda a obra do maligno, do adversário, Pai. Toda seta que voa, Senhor, de dia, de noite, tirando a paz. Senhor, repreende a depressão, a opressão, Senhor, os sentimentos ao contrário. Nos lava no teu sangue nessa manhã, nos concede um dia de vitória, Senhor. Alcança a nossa família, entra no casamento, na saúde. Senhor, nos propósitos a tua filha Paulinha das lives, Senhor. O momento com Deus, cada mulher que se encontra aqui nessa manhã, que o Senhor venha presentear, Senhor, com a tua unção, com a tua glória, nos dá saúde, nos dá vigor, Senhor, nos dá alegria de viver na tua presença, nos ensina, nos amadurece, Senhor, nos dá um crescimento espiritual. Não deixe, Pai, que as notícias, que os momentos, que as guerras, Senhor, venha ser o motivo de nos enfraquecer, de nos parar na tua presença. Nós somos mulheres separadas, Senhor, separadas para enfrentar o dia mal, para enfrentar, Senhor, as guerras, os momentos de luta, Senhor. Pai, segura nas nossas mãos, abre as portas, Senhor, nos dá o entendimento necessário para te ouvir, para te obedecer, para te entender. Senhor, eu te peço que nessa manhã, Pai, tu venha visitar as nossas finanças, contas serem pagas, Senhor, as nossas dispensa, quantas pessoas passando por dificuldade, adversidade, quantos necessitando no dia de hoje, Pai, do sobrenatural. Meu Deus, visita o nosso corpo físico nessa hora, renova as nossas forças, Senhor, recebe o nosso joelho, recebe a nossa humilhação, recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso conserto. Estamos diante de um Deus que tudo pode, meu Senhor. E eu te louvo por essa manhã, por essa palavra. Coloca amor no meu coração, Pai. Coloca uma força sobrenatural. Eu preciso de sabedoria dos altos céus, Pai, para conduzir a minha vida ministerial como mãe, como serva, Senhor, como filha, Senhor, como a tua adoradora. Meu Pai, que nesse dia o Senhor possa visitar a nossa família por inteiro, entrando com libertação, com cura, Senhor. Faça a tua obra, Senhor, em nossas vidas. Toma cada casal aqui deste grupo. Eu te entrego, Senhor, aquele pedido em oculto, em secreto, a qual, Senhor, muitas das vezes não falamos com os nossos lábios, mas tu bem sabes, Senhor, da necessidade da tua filha que está se dedicando a esse momento contigo. Meu Pai, muito obrigado por essa oportunidade, Senhor. Seja conosco nessa manhã, nos abençoa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Gente, alguém mais quer compartilhar alguma coisa sobre sobre o nosso encontro de hoje, nosso momento de Deus, momento com Deus, né? Sobre tudo que foi falado aqui?
Alguém quer compartilhar? Que Deus falou contigo, como que você tá, que você, quais as fichas que caíram, né? O que você percebeu que Deus estava ali falando com você. A gente ainda tem 5 minutinhos. Se quiser falar, escreve aí. A Dizé tá no jejum das palavras, gente. Só escrevendo para compartilhar. Aí voltou o teu áudio, Dizé. Ué, fez um barulhinho. Fez o barulho, mas não saiu a tua voz. Gente, agora tá saindo chiado. Gente, foi maravilhoso ter vocês aqui. Ninguém quer compartilhar, ninguém quer falar. Tá todo mundo tímido hoje, né? Acho que a Lili é a primeira vez, né? A Kátia também é a primeira vez. Estou um pouquinho tímida. As meninas que falam bastante não vieram hoje. Aí o povo tá tímido. Mas que vocês possam guardar essa palavra aí para a semana, né? Todas as vezes que aquela pessoa se aproximar de você, você pensar assim, ah, eu não vou investir meu amor nessa pessoa, não, né? Porque essa pessoa aí vai virar as costas para mim, vai me machucar, vai me rejeitar, vai me abandonar, né? Ela vai me tratar dessa forma que eu não vou suportar. Você lembra, amar sempre é arriscado. É mais arriscado amar, gente, do que pular de paraquedas, tá? Amar é mais arriscado do que você fazer aí a escalada do Monte Everest. Pensa que amar é arriscado, porque Jesus ele só amou o tempo inteiro que ele esteve aqui na Terra. Mas quando ele foi para a cruz, não sobrou umzinho para estar ali do lado dele e falar: não, eu estou contigo até a morte. Não sobrou. Então, para vocês verem o quanto é arriscado. Mas, qual foi o segredo de Jesus? Estar em Deus. Ele estava preocupado, ele sabia que, apesar dos homens virarem as costas, o seu pai jamais viraria as costas para ele. Então, é esse o segredo que a gente deve seguir. Apesar da gente saber que os homens, eles são falhos, sim, eles vão virar as costas, sim, eles vão nos rejeitar, sim, mas que a gente possa entender que nós estamos fazendo isso por Deus, não é pelo homem, né? Eu não estou amando meu marido por ele, né? Quando é o marido disfuncional, né? Não estou amando por ele, estou amando por Deus. E eu sei que o meu Deus, ele jamais, jamais vai virar as costas para mim. Tayla, você chegou no finalzinho, mas eu creio que a bênção está sobre a sua vida, que o Senhor Jesus está te visitando. A gente estava se despedindo. Mas que você possa guardar no seu coração, Tayla, que amar sempre é arriscado, tá? Você está suscetível a se decepcionar, né? A com aquela pessoa que você está amando, mas você não está amando por aquela pessoa, mas você está amando por Deus. E é o Senhor Jesus que vai, né, te recompensar o que você tem feito por essa pessoa. Gente, foi maravilhoso estar aqui com vocês nesta manhã. Um super beijão para vocês e uma semana super abençoada. E eu creio que o Senhor Jesus visitou todas vocês, né, e derramou sobre a vida de vocês a bênção e a vitória. Amém? Beijos.